Começou. Então, beleza. Ó, agora eu vou separar aqui minha tela. Nós vamos falar sobre o tema que é a Revolução Industrial, tá? Então, vamos lá começar. Vamos lá começar a Revolução Industrial, tá? O roteiro da aula. Nós vamos falar por que ele é na Inglaterra, do artesanato à maquinofatura, uma nova sociedade, o trabalhador no sistema industrial, o quinto, os impactos ambientais da industrialização e a organização da classe operária. Eu só quero ver se está gravando, tá? Espera aí. Se estiver gravando, a gente já começa de novo. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Tá gravando? Tá gravando. Beleza. Então, vamos lá. Vou voltar aqui a tela. Vou voltar aqui a tela. Beleza. Então, vamos lá. Então, por que ela começou na Inglaterra? Hein? Porque a Inglaterra, primeiramente, foi a nação, né, que teve mais lucro durante o período mercantilista. Isso é, se vocês lembram, quando eu falei, a Inglaterra ela teve todo um processo durante aqueles reinos Stuart, principalmente Stuart, né? E com a Mary I, com a Mary II, não dá. Para. Levanta a mão, escreve no chat. Não dá para ouvir? Reinicia o seu com o... Reinicia o seu com o... Ele vai pedir para você ligar com o som do computador ou com o som do notebook. E aí você reinicia e entra de novo na sala. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. A Inglaterra foi o que teve mais lucro, tá? Espera aí. A Inglaterra foi o que teve mais lucro durante o período mercantilista. Foi a principal nação capitalista, isso é, ela foi a que acumulou mais dinheiro, tá? Ela também tinha o clima mais propício para o plantio de algodão, tá? Ela teve incentivo à produção dos produtos de baixo custo, por exemplo, tecido, mas ela teve uma vasta matéria-prima? Não, tá? As florestas dela já no século XVII já tinham sido todos tomados, né? Só um minutinho. Então, e não tinham mais... deixa eu entrar aqui. Não tinham mais florestas e recursos naturais. Quando aparece o carvão e o álcool, e o carvão e a madeira, já tinham sido consumidas. E o carvão e o ferro, que aparecem logo depois, vão ser usados na segunda Revolução Industrial. No caso da primeira Revolução Industrial, não. Tá? Então, vamos lá. Então, ela não teve... Deixa eu ver aqui, que tá dando pau aqui no sharing. Espera aí. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui, beleza. Tá? Então, esses não foram os recursos utilizados, né? Então, o que foi a Revolução Industrial? O que ele é? Então, segundo o que eu escrevi aí, é que a Revolução Industrial foi um processo em que houveram profundas mudanças no modo de produzir as coisas, ou seja, a Revolução Industrial foi o meio em que, a partir de um determinado tempo histórico, os processos de produção mudaram radicalmente, tá? Esse processo continua até hoje. Tem lugares que ainda já estão na quinta, na sexta Revolução Industrial. Então, a gente pode falar em 4 revoluções industriais, tá?
A primeira, de 1760 até mais ou menos 1840, em que ela tem duas palavras-chave importantes, tá? Que é o vapor e a Inglaterra, tá? E a tecnologia principal, a máquina a vapor, tá? Na segunda Revolução Industrial, de 1820 a 1840, até o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Em que os Estados Unidos foi o cara mais importante, tá? O ator mais importante, em que também tiveram a questão dos inventos à base de eletricidade, de petróleo, de química, tá? A lâmpada foi um grande invento, e o motor de combustão interna também, que é um motor normal, igual motor de carro, motor a pistão, tá? De 1945 a 1980 foi quando teve o início do processo da computação, tá? E também de 1840 a 1980 até os dias de hoje, tá? A palavra-chave é a automatização, tá? E foi o processo de automatização da produção. Vamos lá. Se vocês lembram, né, lá a questão do artesanato, né, o sistema doméstico que nós vimos na aula, né, a manufatura, tá? O artesanato aconteceu ali na Inglaterra aproximadamente entre o século X ao século XV, tá? E em que o artesão participava de todo o processo produtivo, desde a compra da matéria-prima, a fabricação e a venda dos produtos. Então, quer dizer, ele podia fazer, por exemplo, um sapato, ele produzia a sola, ele arranjava o couro, ele fazia o cadarço, ele fazia todo o processo, ele ficava com todo o dinheiro, tá? No sistema doméstico, o artesão já deixa de participar de todo esse processo, né? Então ele recebe parte da matéria-prima e ele se compromete a fabricar uma determinada quantidade de produto por um determinado preço, tá? Na manufatura, então, na manufatura do século XVI, tá? Agora, vários artesãos trabalham ao mesmo tempo e surge, nesse caso, a figura do patrão. Nesse caso, os artesãos já não eram mais donos do processo de produção, eles recebiam um salário. E, a partir daí, as indústrias começam a ficar cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. E quem está escrevendo aí na lousa, por favor, parar, senão atrapalhar a aula dos outros, né? E eles não eram donos do processo de produção. Como eles não eram donos do processo de produção, eles recebiam salário e agora eles valiam cada vez menos e o dono da manufatura fica com a parte maior do dinheiro. O dono do sistema doméstico fica com uma parte menor e o dono do artesanato, ele recebe todo, só que ele fica com uma parte pequena do lucro. No sistema doméstico, o dono da fábrica fica com um pouco mais do que ele. E na manufatura, o dinheiro que ele recebe é muito maior. O dono, né? Não o trabalhador. Então, lá no processo de mecanização da manufatura, né? Depois a manufatura ela ficou muito mais rápida, apareceram os novos inventos, né? E cada vez mais o processo de industrialização vai ficando mais rápido, vai gerando mais lucro e você consegue gerar mais peças ao mesmo tempo. Lá em 1764, o James Hargreaves, com a Spinning Jenny, ele fez a máquina de fiar hidráulica, que é aquela máquina que já ia... Peraí, quem levantou a mão aí? Pode abrir o microfone e perguntar. Foi sem querer, professor. Tá, então pode fechar aí, beleza. Então, o James Hargreaves criou a Spinning Jenny, tá? Que era a máquina de fiar a vapor. O James Watt, ele aperfeiçoou a máquina a vapor, né? Ele já tinha a máquina a vapor, ele viu que esquentando a água e o processo de ebulição da água fazia movimentar o tear e o tear ficava mais rápido, tá? O tear mecânico, que já foi usando a máquina a vapor com a máquina de fiar, virou o tear mecânico. Esse daí foi o Cartwright que fez, né,
o tear mecânico, o barco a vapor, em que já fazia com o movimento do vapor algo se movimentar. Então a primeira coisa que apareceu lá foi o barco a vapor com o William Smeaton, né? Em que ele conseguiu fazer um barco andar sozinho sem precisar de remo, através daqueles barcos a vapor que parece que tem uma roda, assim, vai navegando. Nos desenhos animados dá para aparecer. Em 1804, o José-Marie Jacquard, ele fez o tear mecânico com cartão perfurado, em que ele criava já um sistema basicamente computacional, em que ele colocava no tear um cartão perfuradinho, e cada cartão perfurado tinha uma trama diferente, tinha um bordado diferente, uma cor diferente que aparecia diretamente entre os fios, né? E a primeira ferrovia, tá? Foi a ferrovia Stockton-Darlington, lá em 1825, né? E agora, a partir daí, então, tiveram as indústrias cresceram, vários inventos tecnológicos, e surge uma nova sociedade. Quem quer dizer aí que nova sociedade é essa? Alguém quer se arriscar aí, abrir o microfone e falar? Hein? Alguém levanta a mão? Vamos? Pode falar no chat. Qual é a nova sociedade? Alguém sabe? Alguém sabe qual é a nova sociedade? Hein? Qual a nova sociedade? Eu vou dizer para vocês. Fala, Ana Júlia. Qual a nova sociedade que vai aparecer? Tira o microfone aí. Bom, então eu vou falar para vocês. A nova sociedade são os Jedis? A nova sociedade são os Jedis? Quem acha que a sociedade são Jedis, dá joinha para mim. Joinha. Joinha? Você acha que a nova sociedade que vai surgir depois disso daí são os Jedis? Não são os Jedis. Não são, claro que não. Os Jedi estão numa galáxia muito, muito distante, não são? Mas não são eles. A nova sociedade... Não é, então, tá vendo? Agora, a nova sociedade que surge é a burguesia e o proletariado, tá? Que é a partir do desenvolvimento da indústria, né? De certa maneira, o mundo evoluiu, tá? Criou melhorias tecnológicas, mas também gerou duas contradições grandes. A burguesia e o proletariado. Vamos saber quem são eles? Então, a burguesia, quais os pontos importantes dela? A burguesia eram os caras que eram donos das fábricas, dos bancos, do comércio, dos transportes, tá? Também o termo burguês remete aos habitantes lá na Idade Média, que eram os núcleos urbanos, onde os artesãos se juntavam para vender seus produtos, né? Então, Estrasburgo, Joanesburgo, tudo burgo tinha a ver com Edimburgo, onde as palavras que tinham burgo, né? A cidade de Burgos, na Espanha, era onde eles vendiam seus produtos, né? Então, eles se reuniam nesses núcleos urbanos, moravam ali e vendiam seus produtos, tá? Outra coisa importante é que a partir do século XVIII, esses burgueses, porque eles começam a juntar um pouco mais de dinheiro do que os outros, ele começa a ter mais domínio dentro das sociedades, né? E aí, o contrário deles são os proletários. O proletariado. Quem é o proletariado? Geralmente eram os operários dessas fábricas, né? Os operários em geral, quem trabalhava nas fábricas, né? O proletariado, ele também vivia do seu próprio salário, porque ele não tinha como sobreviver por conta própria. Ele tinha que trabalhar para poder se sustentar. Outra coisa importante é que o salário do operário, do proletariado, ele só paga uma parte das horas que ele trabalha. O que ele recebe só paga uma parte do lucro do patrão. A outra parte é o próprio lucro do patrão, que fica com ele e não divide com você, tá? E o quarto e mais importante, o termo proletário remete a filhos. Aqui tem muita prole, muito filho. Geralmente,
E antigamente as pessoas tinham muitos filhos e as crianças também trabalhavam. As crianças eram vistas como mini adultos. Então elas trabalhavam para ajudar nessa subsistência familiar, tá? E a gente observando aqui a fonte histórica, à sua esquerda, esse cara bonitão aí de amarelo, é o burguês, tá? E o cara à direita, esse cara aí de chapéu, é o proletário. Bonita onde, professor? Pelo amor de Deus. Né? Esse bonitão aí... Sou eu, Dani, como não? Então, esse bonitão... Como é que é essas coisas aí, tio? Tá Ó, vendo? pega a tampa, ladrão. Tá vendo? Ó? Então, esse bonitão aí, de cabelos compridos, pretos, né? Ele era o burguês. Na verdade, ele é uma ilustração de uma peça de teatro chamado O Burguês Ridículo, que é a história daquele cara que fica rico, mas ele não tem poder real, né? Mas ele compra as coisas e ele ascende socialmente. Ele fica rico e aí ele começa a ficar metido, entendeu? Esse daí é o personagem chamado Monsieur Jourdain. Então, ele tem Então, o burguês é tipo Diego. Aí eu já não sei, você tem que ver com o Diego, tá? Então, aí o que acontece? O burguês... Aí, ô seu orelhudo safado. Então, vamos fazer... Vamos fazer uma análise aqui, né? Então, se você pode ver, ele tem várias peças vermelhas. Tem a meia vermelha, o braço vermelho, tá? Essa perucona... O que eu achei uma coisa horrível, essa meia vermelha, né? Exatamente. Péssimo gosto que ele tem. Mas o vermelho, nessa época, era o mais chique. Porque era muito difícil você fazer tinta vermelha. A roupa mais cara que tinha era a vermelha. Então, eles usavam muito vermelho, tá? Enquanto que mas eu usava uma cor bonita de vermelho, seria tá parecendo um vermelho, tipo laranja, sei lá. Exatamente. Tá Então, mas isso daí é de 1680, né? É um pouco antigo. Era outra concepção do que é hoje, né? Enquanto você vê esse pobre, coitado, qual a única coisa que ele tem? Ele só tem um cajado e uma cestinha. E ele... Mas tá bem mais visto, tá mais bonito do que o outro, né? Mas ele tinha menos coisas, né? Então a roupa dele é mais simples, ele tem um chapéu mais simples, ele não tem essa cara esbranquiçada, quer dizer, o outro tem uma maquiagem, tá? E era normal isso para mostrar que você era bonito, você passava maquiagem, você pintava sua cara de branco. Se você verificar filmes que retratam essas épocas, aparece, não sei se você já viu aqueles caras... Uma pele de porcelana. Exatamente, isso era o bonito, era o chique, né? Hoje são outras coisas. E esse cidadão aqui, coitado, ele só tinha o corpo dele mesmo para vender, para pegar carvão, para ficar todo sujo, né? Então, era basicamente esse cenário. Era esse o cenário inglês lá por volta de 1750 até 1840, mais ou menos, tá? Vamos lá para a próxima página. Então, qual era a importância do trabalhador nesse sistema industrial, tá? O trabalhador no sistema industrial, né, além de trazer grandes mudanças no cotidiano do trabalhador da época, uma coisa importante que apareceu para ele foi o relógio. Por quê? Porque agora ele não tem mais o controle do tempo dele. Quando ele morava na zona rural, na fazenda, ele tinha o tempo da colheita, ele tinha o tempo do plantio, ele tinha o tempo de tirar o leite da vaca, ele tinha o tempo de cuidar dos animais. Quando você está na indústria, você tem o tempo de trabalho. Então, o seu tempo é dinheiro, tá? De certa forma, nós, seres humanos, não temos mais controle sobre o tempo. As coisas ficam cada vez mais rápidas. Você pode ver... ou se fica. Eu fico assistindo minha série, daí o tempo passa tão rápido. Exatamente, porque estão te controlando o tempo, né? Olha a moradia do pobre do trabalhador. Era basicamente um cortiço, tá vendo? Eles ganhavam muito pouco, tinham 15, 20 filhos, morava tudo apertadinho. Nossa, mas que feio. Por que eles tinham esse tanto de filho? Porque os filhos trabalhavam como... Eles eram pequenos adultos. Então, a ideia dos filhos era para ajudar cada vez mais a entrar mais dinheiro na casa. Para melhorar. Mas também gastar mais dinheiro. Não, gastava-se menos. Eles ganhavam pouco, mas ajudava. Eles tinham a ideia de que ajudava mais, tá? Então, na moradia lá, eles moravam nas casas construídas próximas das fábricas. Geralmente essas casas eram construídas pelas fábricas, tá?
as pessoas dormiam amontoadas, tá? Tinham condições precárias de saneamento. Meu Então, Deus, que horrível. para aproveitar a Vai casa, parar, menina. eles dormiam fora, tá? Eles usavam o banheiro fora da casa. Então, era tudo sujo, tinha muito rato. Era assim a vida do trabalhador lá no século XIX, né? Ah, mas Eles não aí, tinham nada, né? Pode falar. tipo, tem 22 pessoas na casa. Daí morre 19 por causa dos ratos, das bactérias. Não Aí vira tem mais nada. filhos. Tem mais filhos, É exatamente. assim também as coisas, né, menina? Vamos lá. Vamos E aí, continuar. Oi. professor? Tipo, por que o pessoal que trabalhava nas fábricas, tipo, ganhava menos que os camponeses, sendo que, de certa forma, as fazendas não era deles? Por que, tipo, tem essa diferença? Porque eles saíram, eles foram expulsos das terras, porque você tinha aquelas terras comunais, tá? E na Inglaterra teve a lei do cercamento. Na lei do cercamento, as terras não eram cercadas. Os burgueses cercaram essas terras, onde tinha os carneiros, onde tinha as plantações. E eles foram obrigados a ir para a cidade. Então eles iam trabalhar onde? Eles iam trabalhar onde tinha emprego. Entendeu? Ai, Os caras professor, que é esse rateou negócio tudo. aqui bonito? Esse negócio bonito é uma bica de beber água. Tá vendo que tá escorrendo uma água aí? Nossa senhora, Ai, filho, que os caras bonito. compravam várias drogas. Então, não é bica de fumo, é bica de água, tá? Se você for em Portugal e pedir uma bica, de água. se você for em Portugal Olha e a pedir, pica de água! se você for em Portugal e pedir uma bica, vem um cafezinho para você. Sério? Entendeu? Sério, Mas Então, eles não vamos lá, colocam a boca ali embaixo, não, né? não, geralmente eles vinham com aquele balde, Vixe. né? E enchia e levava para casa, né? Então você tinha condições precárias É o de balde saneamento. de... É que Né? aqui no Brasil é um negócio mais evoluído. Lá te deu café, aqui é chá. Então, lá o fornecimento era, você não tinha água encanada, né? As pessoas bebiam água nessas bicas, tá? Isso daí levava a muita doença, porque todo mundo pegava ali, tinha gente que põe a boca na bica, né? Então, Exatamente, é isso que eu tô falando. Tipo, o povo da Por a acabou boca a na pica. coca. você pegava cólera, tuberculose, tifo, varíola, não tinha vacina, Então não tomava desse troço. Essas ideias, Luan que gosta. né? Ai, Então vamos lá. E quais são os impactos? E olha só, também, além de tudo, a Revolução Industrial, ela trouxe grandes impactos ambientais, tá? Então, se você Essas borboletas que mais aparecem. então, mas presta atenção nas borboletas. É mesmo. Lá no início da Revolução Industrial, né, eles acreditavam que os recursos naturais eram infinitos, que nunca ia acabar. Nunca ia acabar carvão, nunca ia acabar as árvores, elas iam nascer automaticamente, a água nunca ia poluir, tá? E o que acontece? As fábricas começam a queimar carvão, a queimar ferro, a queimar tudo, e fica aquela poluição. Lá na cidade de Manchester, né? As borboletas eram essa branquinha aqui, ó, tá vendo? Essa borboletinha branca. Bonitinha. Então, só que essas borboletinhas brancas, em 1816, elas pararam e começaram a ficar preta. Por causa Eu do morro de medo dessas borboletas. por causa do carvão que impregnou nelas. Oxi. Então elas mudaram geneticamente, porque o carvão da poluição absorviam elas. Se elas viessem aqui pro Brasil, então, coitadas. É mais ou menos isso. Isso daí foi ia morrer de poluição. 1816, quer dizer, faz muito tempo, né? Então vamos lá. E como é que se organizava a classe operária? Se a gente for ver lá no início do século XIX, os artesãos, que em sua grande maioria já tinham virado os trabalhadores assalariados, começaram a se unir para tentar defender alguma conquista, tá? As primeiras categorias... Oi! Me explica, por que o povo de antigamente era tudo feio? Porque você tinha outro padrão de beleza, né? Porque cada imagem que você mostra, o povo é mais feio ainda, né? Exatamente. Essa daqui... do cara poder falar isso, mano. Pelo amor de Deus. Tá, mas tudo bem, vamos lá. Então, Eu também tenho minhas dúvidas. Tá certo? Tem as suas dúvidas. Então, nessas primeiras categorias aí, tá? Eram os quebradores de máscaras, ou de máquina, tá? Em 1788 a 1790, tá errado aí, tá? Foi em 1790, tá? Lá na região de Lancashire. O mais conhecido deles era o ludismo, tá? O ludismo, tá vendo esse cara aqui
Tá vendo essa figura aqui, que parece que ele está vestido de mulher? Tinha uma lenda de um tal de Ned Ludd, tá? É o macho fêmea. Não, mas você vai entender a historinha dele. O Ned Ludd, ele trabalhava numa indústria e achava ele muito preguiçoso. O dono ia lá dar um monte de chibatada nele, tá? Aí ele ficou revoltado, pegou uma marreta e quebrou todo o maquinário da fábrica, né? Certo pra ele. Só que o que acontece? Esses ludistas, eles achavam que as máquinas faziam eles ganhar menos, tá? Que exploravam as mulheres e exploravam as crianças. Então, esse cara era uma lenda que existiu, né? Ele se vestia de mulher para dizer que ele defendia o direito das mulheres, que naquela época não tinha direito nenhum. Todo mundo trabalhava 18, 20 horas por dia e recebia uma merrequinha, Então, né? praticamente, ele foi o primeiro feminista. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, esse movimento ludista, eles atacavam as fábricas de noite e destruíam todo o maquinário, tá? Alguns líderes desses ludistas aí foram perseguidos durante muito tempo, tá? E foram presos, foram julgados, foram executados. E quem ajudava isso? Os burgueses, porque eles tinham dinheiro e esse pessoal era pobre. Então, eles influenciavam para que pegassem esses líderes, dessem um exemplo nele, prendesse, executasse, torturasse, tudo em praça pública lá na Inglaterra, né? Então, as primeiras associações de trabalhadores, eles tiveram esses grandes problemas. As condições de trabalho eram péssimas. As pessoas ganhavam muito pouco. As crianças trabalhavam. As crianças eram consideradas pequenos adultos. Então, eles trabalhavam 10, 12 horas também. As mulheres trabalhavam muito. Por isso que eles tinham muito filho. Então, você tinha lá 10 crianças trabalhando da mesma família, era 10 salários que entravam na sua casa. Né? E isso acabava dando mais rentabilidade, porque toda vez eles recebiam dinheiro. Se você plantasse, você recebia o dinheiro só quando você vendia o seu produto. Né? Então, para eles era uma vantagem. Né? Professor, Oi? não compensa mais eles catarem, juntar o salário, comprar uma fazenda e começar, a cultivar? Mas Porque essas fazendas, elas estavam na mão dos gentry, se você lembra das aulas que a gente deu lá, que eram aqueles caras que os reis ajudavam e fizeram o cercamento das fazendas. Então, eles pegavam esses pequenos fazendeiros que já tinham as fazendas e expulsavam eles de lá. Faziam eles vir pela cidade. Então, o preço ficou muito caro. Tá vendo aqui, ó, essa fotinha aqui, ó, embaixo, aqui, ó. Olha eles quebrando pau aqui com os ricos lá, ó. Era assim. Entendeu? Era assim, então... É a mesma coisa você comprar uma fazenda hoje. Você acha que você consegue comprar uma fazenda hoje? Se seu pai tiver 10 filhos lá e dividir? Não. Então, é a mesma coisa. É louco, o bagulho fica muito pesado. Né? Então, é a mesma coisa. Você não consegue comprar uma fazenda. E na fazenda requer muito trabalho também, né? Precisa manter a fazenda também. Exatamente. Não é só comprar. Exatamente. Você tem que manter. É um trabalho muito pesado. Tem que meter a roça. E lá, você trabalhando na fábrica, bem ou mal, você tem um começo, um meio e um fim de trabalho. Mas, então, eu acho que eu pensaria, você juntar, alguns anos, sabe, trabalhar lá, do que ficar, uma condições piores trabalhando numa fábrica, sabe? Porque lá, Vai falar, professor. Não, hoje, a gente tem essa consciência disso. Mas se você pensar 300 anos atrás, era muito difícil você ter essa consciência. As pessoas eram analfabetas, elas não tinham cultura. Né? Era muito difícil. É difícil, né? É difícil, né? Então, a gente tem que pensar com a cabeça deles lá, não com a nossa cabeça. Né? Então, os trabalhadores, para que eles tivessem um pouquinho mais de ganho, eles tinham que se juntar. E aí surgiram os primeiros sindicatos, né? Que lá em inglês eles chamam trade unions, né? Quê? Trade unions. O que é isso? Sindicato em inglês, tá? É união de trabalhadores, tá? Trade unions, tá? A primeira foi lá em 1799, tá? Só que eles
eles foram proibidos de existir, tá? E foram liberados até em 1871. E Nossa, proibido de existir. Exatamente. Só que eles continuavam agindo na clandestinidade. Então, eles ficaram quase 80 anos agindo na clandestinidade. Então, o que eles buscavam? Tá? Eles buscavam reunir o operário para organizar suas lutas. Eles buscavam aumento salarial, porque cada vez eles não tinham aumento, o patrão não dava. A redução de jornada, que eles trabalhavam muito. Tá? Ter direito a férias, que não se tinha férias. A regulação do trabalho infantil, tá? Que a criança trabalhava igual um adulto, não existia essa ideia de infância, tá? Por isso que você estudava até 4 anos só, não precisava mais, você ia trabalhar, tá? E o descanso semanal remunerado, poder passar o fim de semana em casa, ou pelo menos um dia da semana, né? Essa daqui, ó, é esse pessoal aqui dando porrada um no outro aqui, eram os ludistas, tá na gravura do livro O Reino da Rainha Vitória de 1866, tá? Quem fez esse desenho foi o Alfred Pierce, tá? Lá em 1840, surge um movimento chamado cartista, tá? Em que uma dessas trade unions, ela envia para o parlamento inglês um documento chamado a Carta do Povo, tá? E essa Carta do Povo, ela reivindicava muitos direitos, tá? Vamos ver quais são esses direitos? Olha lá, ó, tá vendo? Esse documento aqui é o original, The 6 Points of the People's Charter, né? Os 6 pontos dos cartistas, tá? Então, nesse movimento cartista, o que eles buscavam, tá? O que esse documento reivindicava? Primeiro, o voto universal para todos os homens maiores de 21 anos, tá? Homens, tá? O voto secreto através de cédulas, tá? 3, igualdade nos direitos eleitorais. Porque antigamente era assim, para você ser eleito deputado, para você ser eleito prefeito, você tinha que ter uma certa quantidade de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tinha, maior o cargo que você podia se candidatar, entendeu? Salário para os membros dos parlamentos, porque só os ricos eram parlamentares, então eles não precisavam receber, né? Como eles não precisavam receber, eles não tinham como... Eles faziam as leis para eles mesmos, tá? O 5º direito que eles pediam era a participação de um representante das classes operárias no parlamento, tá? Então eles queriam também que a classe operária, a classe mais pobre, também tivessem deputados, tá? E fosse obrigatório isso por lei, tá? E em 6º, eles queriam uma eleição parlamentar anual, tá? O que aconteceu? Eles conseguiram algumas vitórias, tá? Lá em 1833, eles limitaram os trabalhos das crianças de 9 a 13 anos, olha só, a 8 horas diárias. Quem tinha mais, trabalhava mais. Mas de 9 a 13 anos, eles trabalhavam 8 horas, tá? Em 1871, legalizou o direito, novamente, de formar sindicatos, tá? Em 1919, duas coisas aconteceram. Instituiu os primeiros sistemas de seguro social, isso é, de aposentadoria, até então eles não tinham direito de aposentadoria, e estabeleceu a jornada universal de 8 horas para todo mundo. Quer dizer, você começa lá em 1840, vai até 1920, isso são 80 anos para você conseguir todos essas vitórias. E vocês acham que isso foi fácil? Não. Foi à base de muita luta, muita gente morta, muita briga entre políticos, entre patrões, entre empregados, um cede de lá, um cede de cá. E assim vai indo o mundo. As pessoas vão conquistando se elas lutarem. Se ninguém lutar por nada, as pessoas pensam que nós estamos satisfeitos, tá? E a nossa aula de hoje chegou ao fim, tá? Ela é inteirinha o capítulo 2 do livro. Quem tem pode dar uma olhadinha, dar uma lida, tá? E a gente já deixa marcado para vocês fazerem os exercícios
da página 33 do livro. Falou que foi página 3, né? Pode parar. Oi? Professor, passa 2 semanas aí pra nós fazer isso aí. Não, ó, só na próxima segunda-feira. Oi? Você vai fazer de novo isso daqui? É, na página 33. E E aí, aí, professor? eu vou deixar... Calma aí, é pra gente fazer? Sim, sim. Qual Não, pô, página? vai escrever, pô. 33. Deixa eu mudar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu mudar aqui. Tamo junto, professor. Pera aí. Ô, professor. Pera aí que eu vou colocar aqui, ó. Ô, professor. Oi, pera aí. Tá o bagulho lá da prova. hein? Exercícios da página 33. Pode ir É só pá. esse, só? Só. É pra copiar? Ué, vocês fazem essas atividades aí, tá? Da página Mas 33. o que tem que fazer? É só copiar no caderno mesmo? Copia no caderno, depois vocês mandam pra mim e eu corrijo. E aí, Tá bom, quem vai mas não vai- pegando, Não eu vai vou ter horário criando... de novo, não, né? Não. É porque, assim, toda segunda-feira, às 2 horas, nós vamos fazer aula, tá? Pode ir pá. Vou tentar não esquecer. Tá bom? Professor, só um pouco Você é fraca da cabeça, menino? Tá beleza? Esquece um pouquinho rapidão. Ô, professor, Oi. eu te mandei aquela prova lá por Gmail. Eu só. Tipo, eu não escrevi no caderno nem nada. Eu só te mandei. Tem problema ou não? Não tem nenhum. Pode mandar só os exercícios, só os números que eu vou conferir. O que eu quero que vocês Eu te façam mandei pelo WhatsApp. é que coloquem o nome Eu também. para eu poder separar, porque são 11 classes que eu dou aula, né? Então fica difícil da Pode gente pá. saber, né? Professor, eu- eu pus a sala e o número. Beleza, É, eu- tranquilo. Eu mandei só Meu nome é sala, só isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente continua na próxima segunda-feira, beleza? Pode ir pá. crer. Beleza. Beleza. Então na próxima segunda-feira vai ter um Esses pouquinho caras. mais de Revolução Industrial e a gente vai trabalhar com isso, beleza? Falou, Pode um crer, abraço professor. para todos. Abraço. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Ô, não sei sair dessa merda. Eu saio, todo mundo sai, tá?